Boa tarde, hoje é terça-feira, 30 de agosto. Está no ar mais um Câmara Repórter. E o programa de hoje começa falando de um assunto que está mobilizando as discussões aqui na capital: o uso do Uber. A utilização do aplicativo em todo o país gerou debates e encontrou protestos nas cidades onde opera. Hoje ele está legalizado em mais de 10 municípios. Aqui em Natal ainda não há regulamentação e justamente por causa disso o serviço tem levantado polêmica. Utilizar um smartphone para chamar um transporte confortável e com preços mais atrativos do que os praticados pelos táxis. Essa é a proposta do aplicativo Uber. A Uber oferece segurança para o motorista e para o passageiro antes, durante e depois da viagem, basicamente por causa da tecnologia que tem por trás do aplicativo. Antes, todos os motoristas passam por uma checagem de antecedentes criminais e toda vez que você chama um motorista pelo aplicativo, você consegue ver a foto dele, o modelo do carro e a placa do carro. Não existe nenhuma viagem anônima na Uber, a gente sempre sabe quem é o motorista e quem é o usuário. Mais do que isso, todas as viagens são rastreáveis por GPS e o usuário pode, com um simples toque de um botão, mandar um link onde outra pessoa pode acompanhar em tempo real a viagem dela pelo próprio celular. Mais do que isso, quando termina a viagem, o usuário pode e deve, na verdade, dar uma nota para o motorista e o motorista dá uma nota para o usuário. E o motorista precisa manter uma média de 4,7 de 5 estrelas, ou seja, uma média super alta. O serviço chegou a Natal na última sexta-feira e recebeu elogios de quem já utilizou. Eu cheguei a utilizar o serviço do Uber em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nas duas cidades foram extremamente positivas. O carro era cheiroso, o motorista era extremamente educado, ofereceu bala, ofereceu água, a forma de pagamento é muito cômoda, que vem através do cartão de crédito que você cadastra ao se cadastrar no aplicativo. Então, minhas experiências foram sempre muito positivas. Se de um lado existe a parcela da população que aprova, do outro estão os taxistas, insatisfeitos com a concorrência. Eu acho que não vai pegar, primeiro porque é um transporte ilegal e as autoridades vão tomar as medidas cabíveis. Isso é que nós esperamos de nossos administradores. Na contramão do discurso do representante da categoria, vídeos que circularam nas redes sociais mostram que o primeiro fim de semana de operação do novo sistema foi marcado por brigas e abordagens de Uber por parte dos taxistas. Serviços como esse vai ser tratado dessa forma. Vamos parar o veículo, não vamos agredir ninguém, nem o motorista, nem o veículo do motorista, mas também ele não vai para lugar nenhum, a não ser para o pátio da STTU. É assim que nós, taxistas, vamos fazer agora aqui em Natal. A Secretaria de Mobilidade do município chegou a apreender alguns veículos. No entendimento da Secretaria, da Prefeitura, era necessário fazer cumprir o artigo 231 do Código de Trânsito, né, no seu inciso 8º, aonde aquele veículo que não esteja licenciado, né, a transportar passageiros, ele deveria ser, ele é multado de R$ 85,13 e retenção do veículo. Mas nessa segunda-feira, uma nota oficial emitida pela Prefeitura recuou da decisão e suspendeu as fiscalizações até que seja aprovada uma lei para regulamentar a atividade. E diante de tanta polêmica, a Câmara Municipal promoveu uma audiência pública para discutir a exploração do serviço de Uber. Interdição da via, protestos na frente da Câmara Municipal, plenário cheio para acompanhar a audiência pública sobre a regulamentação do serviço de Uber em Natal. Nós chamamos todos os setores, convidamos todos os setores da sociedade para que a gente possa captar mais ideias, fomentar o debate. Quanto mais debate, melhor, porque quem vai ganhar é a sociedade em geral. Vários parlamentares acompanharam a audiência. O debate prepara para a votação de projetos de lei sobre o tema. Atualmente, 3 propostas tramitam na casa, todas de natureza proibitiva da atividade. Autora de um dos projetos, a Prefeitura solicitou a devolução do texto para revisão após o parecer da Procuradoria da Câmara, alegando inconstitucionalidade. Esse projeto está sendo devolvido para a Prefeitura, porque já fez um ano, foi em agosto de 2015, e nesse período há necessidade de se rever, né? Alegando concorrência desleal, os taxistas cobram a proibição da atividade. Totalmente desleal, porque eles não pagam imposto. Eles não pagam imposto. E os táxis, todos eles não pagam imposto, são identificados, né?
Então as autoridades precisam tomar providência quanto a isso. O Ministério Público deve emitir uma recomendação acerca do tema ainda nesta quarta-feira, mas já adianta que há jurisprudência para liberar a atividade aqui na capital. E enquanto não houver uma regulamentação, as apreensões por parte da Prefeitura devem ser suspensas. Existem vários precedentes judiciais em todo o Brasil, decisões do Rio de Janeiro, decisões de Belo Horizonte, decisões do Distrito Federal, todas elas confirmadas pelos tribunais respectivos, entendendo pela impossibilidade de proibição desse tipo de serviço. O que fica facultado aos órgãos públicos a sua regulamentação. Por causa da audiência, não houve sessão ordinária nesta terça-feira. Agora vamos falar sobre mudanças na gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Amanda Fernandes tem as informações. A posse está marcada para a próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, às 5 horas da tarde, no Centro de Operações da Justiça Eleitoral, no bairro Tirol. Dilermano Mota será o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e Ibanez Monteiro, o vice. Eles substituem a desembargadora Zeneide Bezerra, atual presidente, e o vice, Virgílio de Macedo. Amanda Fernandes para o Câmara Repórter. A nova presidência deve conduzir o pleito municipal já agora de outubro. E por falar em eleições, confira agora a agenda dos candidatos a prefeito para o dia de hoje. Kelpis Lima, do Solidariedade, participa às 3 da tarde de caminhada no Planalto. Às 6, concede entrevista à emissora de rádio e às 8 da noite se reúne com eleitores da Zona Leste. O candidato do PDT, Carlos Eduardo, participa às 2 da tarde de encontro com membros do Partido Republicano da Ordem Social e sua militância no Alecrim. Às 5, grava programa eleitoral e às 7 da noite participa de lançamento de candidatura de vereador. Rosália Fernandes, do PSTU, participa a partir de 1 da tarde de reunião com a coordenação da campanha. Às 5 horas, concede entrevista a jornal e às 7 da noite faz reunião com apoiadores da campanha no Alecrim. Fernando Mineiro, do PT, participa às 4 da tarde de caminhada no bairro Felipe Camarão. Às 6h30 da noite, faz campanha no comitê do partido no mesmo bairro. O candidato Robério Paulino, do PSOL, se reúne às 7 da noite com moradores do bairro Salinas. Márcia Maia, do PSDB, faz caminhada às 4 horas no conjunto Nova Jerusalém, no bairro Lagoa Azul. Às 7 da noite, participa de reunião sobre segurança com moradores do bairro Felipe Camarão. E às 8, participa de reunião sobre a saúde com moradores do bairro Potilândia. Freitas Júnior, do Rede Sustentabilidade, se reúne às 2 da tarde com o candidato a vereador. Às 4 horas, participa de reunião com lideranças. E às 6 horas, grava programa para horário eleitoral. E quem participou do último concurso público da saúde municipal deve ficar atento a essa informação. A Prefeitura de Natal tem 30 dias a contar de hoje para ressarcir os inscritos no certame. O concurso, realizado no dia 19 de junho deste ano, foi suspenso após denúncias de falta de fiscalização, suspeita de vazamento de questões e relatos de livre acesso a aparelhos celulares durante a aplicação das provas. Segundo recomendação do Ministério Público, a Prefeitura tem o mesmo prazo para anular o concurso, reincidir o contrato com a empresa responsável pelo certame e abrir uma licitação para contratar uma nova empresa. Mudando de assunto, você sabe o que é que as mulheres querem? Esse foi o tema de uma audiência promovida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres na manhã de hoje. A repórter Tatiana Cavalcante foi lá para descobrir. Sem se identificar, essa mulher fala da rotina de uma vítima da violência doméstica. Agressões verbais, acusações infundadas, empurrões, tapa, danificar objetos em casa. Eram as que mais aconteciam. E o que foi o ponto alto para você decidir que não era isso mais que você queria para você? Quando me ameaçou fisicamente, inclusive contra a minha vida. Depois de 20 anos sofrendo agressões do marido, ela saiu de casa e decidiu denunciar. Eu fui diretamente à DEAN, prestei queixa, registrei o boletim de ocorrência. A própria delegacia entrou em contato com o centro de referência. Foi aí que eu passei a ser assistida pelo centro e, em conversa, a gente chegou à conclusão que o ideal seria, naquele momento, o abrigamento. Coragem que ela adquiriu após a repercussão dada pela Lei Maria da Penha.
Uma audiência popular ampliou as discussões dos 10 anos de criação da lei. É uma audiência popular, o objetivo dela é fortalecer mulheres para que possam, a partir do exemplo de mulheres que denunciaram, que utilizaram a rede de serviços de proteção e de acolhimento, poderem denunciar também para romper com o ciclo da violência. Um segundo objetivo é poder fortalecer a rede e identificar as falhas para poder aprimorar o acolhimento e aprimorar a proteção. A secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Aparecida França, ressaltou a importância de denunciar os agressores e procurar a ajuda do poder público. Com a edição da lei, com a emancipação, de alguma forma e até certo ponto, das mulheres, no sentido de perceber que elas têm um lugar igual, começam a surgir as denúncias. E por quê? Não só as denúncias surgem só por isso, mas por quê? As mulheres começam a descobrir que tem centros que elas podem ter a proteção, né, e tem o aconselhamento, tem um apoio psicossocial e jurídico, como o centro especializado, né? Tem uma delegacia que lhe acolhe, que lhe recebe e dá andamento a um processo, não é? Que lhe escuta. Tem uma casa-abrigo que em situação de risco de morte, ela não tendo para onde ir, não tendo como se proteger, ela vai ser acolhida até que saia a medida protetiva. E, de fato, quem precisa ser privado de liberdade não é ela é vítima, não é? É que tem que ser o violador dos direitos. Então, como ela começa a perceber que essa rede começa a funcionar, que a promotoria está lá, mandando para a justiça, o juiz está julgando, que a defensoria está fazendo a defesa dos direitos da mulher, inclusive nos direitos extensivos, que não apenas da questão de gênero, então ela começa a se fortalecer. É isso mesmo, nós continuamos lutando por respeito e igualdade. E os estudantes estrangeiros que têm o português como segundo idioma têm até amanhã para participar do primeiro encontro de português língua não materna. O evento acontece lá na UFRN. À primeira vista, o nome desse evento é estranho. Primeiro encontro de português língua não materna. Mas essa professora do curso de letras da UFRN esclarece que a discussão acontece dentro de uma nova disciplina adotada no curso. Esse encontro ele é voltado para professores ou para alunos também da UFRN, principalmente do curso de letras, que têm o interesse de aprender um pouco mais do ensino de português como segunda língua, tanto para estrangeiros quanto para surdos. Para surdos por quê? Porque os surdos eles nascem no Brasil, eles são brasileiros, mas eles não utilizam a língua portuguesa como primeira língua. A primeira língua deles é a língua brasileira de sinais, a Libras. E eles aprendem o português na modalidade escrita como segunda língua. E para estrangeiros, porque aqui na UFRN nós temos o Instituto Ágora, que tem turmas de PLE, português, língua estrangeira, para muitos dos estrangeiros que vêm para o UFRN estudar no curso aqui, mas não sabem português. A programação do encontro conta com minicursos e mesas redondas para debater com os professores e estudantes de letras as novas didáticas do ensino do português como segunda língua. O primeiro minicurso abordou o tema voltado para as pessoas surdas. A aluna do 7º período de letras, Simone diz que já ensinou português para surdos e teve dificuldade. Para mim foi um problema porque esse é o primeiro encontro, então eu não tinha muito aonde pesquisar, como seria isso. O que eu fazia era pegar material que já existia de ensino para ouvintes, de segunda língua para ouvintes e adaptar algumas coisas para os surdos. O encontro acontece até esta quarta-feira no Centro de Educação da UFRN. Os alunos se formam aqui, vão dar aula muitas vezes na rede pública e eles chegam lá e encontram alunos surdos incluídos. Quando eles têm acesso a essas disciplinas, a um evento como esse, ele vai já ter um contato, já vai saber como agir, então assim, ele já vai ter uma experiência de como lidar com esse aluno, né? E o Câmara Repórter, primeira edição de hoje, fica por aqui. Logo mais à noite você confere outras notícias do Legislativo Municipal na nossa segunda edição. Até mais!